Então estamos aqui em estudos sociais numa segunda metade de agosto que está cheia de acontecimentos, enfim, questões locais, globais, enfim. Eu separei algumas coisas para puxar o assunto, mas eu queria saber de vocês se tem algum tema que vocês destacariam assim nos últimos dias. Ah, professor, eu vim pensando no que está acontecendo lá no Afeganistão, né? Com Sim, a retomada do Talibã, tudo, coisas que eles conseguiram, que antigamente as mulheres tinham, né? E que conforme foi passando os anos, elas perderam. Então, sim, para mim, foi um retrocesso muito, muito grande, com tudo que está acontecendo por lá. E sem triste, dúvida. os vídeos e as fotos que a gente está vendo do pessoal se pendurando atrás do avião para poder fugir, para não ter que encarar isso e eles caindo Terrível. é, é terrível. Terrível, uma tragédia global mesmo, sem dúvida é o assunto mais importante, assim. Estamos todos atônitos, né? Eu trouxe um material aqui sobre isso, né? Na verdade, acho que vocês, quando vocês nasceram, né, já tinha passado o pior no questão do Talibã, né? Porque foi na virada do século, 2001, se não me engano. Bom, teve episódio das Torres Gêmeas, né? Gravíssimo, enfim, com muitos mortos. E a partir disso, a presença americana no Afeganistão, enfim, uma caça, uma busca para tirar o Talibã. Mas na verdade a história começa antes, né? A história começa nos anos 90, quando esses líderes extremistas, né, que têm uma visão muito peculiar da jihad, enfim, dessa guerra religiosa, enfim, esses extremistas estavam em conflito nos anos 90 com a Rússia, né, com a União Soviética, e foram munidos com armamento americano, né? Então esses caras, eles receberam apoio americano num certo momento dos anos 90 e tomaram poder, né? O que acontece é que depois que chegaram lá em cima, tem uma interpretação muito rígida, né, das normas, enfim, islâmicas, de conduta, né? Eles entraram com uma afirmação de que seria um combate à corrupção. Sempre podem reparar que na história começa a aparecer essas coisas. Vão combater a corrupção, tem que endurecer, enfim, ser rígidos. E aí, rapidamente, a coisa foi se revelando para o mundo como um regime totalmente ditatorial, intolerante, né? Principalmente, acho que quem mais sofreram foram as mulheres mesmo, né? Situações graves, crianças, né? Também. Acho que um ponto que ficou muito marcante foi essa proibição, né, das mulheres estudarem. Veja bem. Quer dizer, se fosse nós aqui, né, se a gente tivesse no Afeganistão, de repente, do dia para a noite, 95% da turma, né, como é que ia fazer? Então, um negócio complicadíssimo. E aí, mas aí eles já estavam lá em cima com armamento, então foi toda uma guerra aí, uma caça, uma dificuldade para poder, enfim, libertar, tirar o Talibã do poder. E esses extremistas, no entanto, não, esse movimento não acabou, né? Eles foram derrotados porque os cabeças do movimento foram mortos, enfim. Mas esse pessoal estava ali, né? Estava ali na sombra, né? Então houve esse controle. E isso aí durou o quê? Mais ou menos 20 anos, né? Com a presença americana o tempo todo, né? E muito questionada também, né? É uma presença que algumas pessoas colocam que foi boa por um certo ponto, mas não resolveu o problema definitivamente. E isso a gente está vendo agora, né? Porque 20 anos depois começou-se a retirar as tropas americanas e, teoricamente, né, a ideia era que tivesse se fortalecido um Estado de direito, um Estado democrático no Afeganistão e que pudesse sair essa força americana e tudo continue, tudo, né, seguisse. Mas, como vimos, deu tudo errado, né, nesse aspecto. Então,
as tropas americanas chegaram a ter 100 mil americanos lá, né? Uma coisa imensa. E aí agora, eu acho que estava em cerca de 6 mil, 6 a 8 mil americanos no país, que já estavam saindo, muito saindo. A ideia era terminar essa desocupação agora em setembro. Aliás, a ideia continua sendo essa, segundo o presidente americano. Porém, ficaram. O exército não estava preparado para isso, né? O exército não tinha sido preparado pelos americanos de modo, enfim, não resistiu ao Talibã. Esses caras foram arregimentando combatentes ao longo dos anos, então tinha um exército aí nas sombras, vamos dizer assim. E a gente tem que reconhecer uma coisa: esses caras são determinados e muito organizados, né? Então, num espaço de semanas, né? Pá, saíram e foram tomando as cidades, e aí chegaram na capital. O presidente, inclusive, no momento, é um presidente que foi bancado também pelos americanos, uma pessoa, enfim, um pouco polêmica e que já tinha fugido, né, na hora que a capital foi tomada. Então, essas entrevistas que a gente está vendo, né, elas diferem um pouco daquelas que eu cheguei a ver 20 anos atrás. Era uma coisa tremendamente rígida e cruel, sem disfarces. Agora me parece que é a mesma coisa, só que com disfarces, né? Quer dizer, é um pessoal muito radical, porém eles têm uma forma de comunicar, estão dizendo que vão ser compreensivos, que vão ser tolerantes. Esse é um discurso, né? Todo mundo que acompanhou nos últimos anos essa questão desconfia muito. Eu, particularmente, posição pessoal, desconfio muito desse discurso. Acho muito difícil que, que seja um governo tolerante, sabe? É muito complicado isso. E aí a gente tem essas situações terríveis, né? Professores se despedindo das alunas mulheres, né? Porque não sabem quando que vão, enfim, como é que vai ser feito, né? Muito sério, né? E os Estados Unidos não estão querendo mudar a sua posição, então estão saindo mesmo, estão tirando o pessoal de lá e o mundo. Nós não sabemos, né, o que será nas próximas semanas, mas me parece que a situação agora é, é mais difícil do que 20 anos atrás. Sensação que eu tenho. Inclusive, acabei de ler que as forças, o Talibã, né, as forças revoltosas que tomaram o poder, se apoderaram de muitas armas americanas, muito armamento americano foi perdido. É um troço assim, muito louco. E eles É têm. isso, professor. Basicamente todos os grupos terroristas do Oriente Médio são armamento americano, né? Então, Armamento americano. Não, então, além de originalmente terem subido com esse poder bélico americano, agora eles tomaram também, porque os americanos que estão indo embora, eles perderam equipamento, né? Equipamento que foi cedido para o exército foi, enfim, derrotado e a gente agora, no mundo, existe uma nação autoritária muito bem armada, ou seja, uma situação muito difícil. É muito difícil ter uma visão, sei lá, ponderada, moderada a respeito de direitos humanos nesse contexto. Eu acho que será uma luta da humanidade mesmo, né? A gente tem que pensar nisso. E eu estava lendo agora, também uma coisa, vejam como são as coisas, né? Na véspera da tomada da capital, chegou uma ordem do governo americano para que as embaixadas americanas destruíssem todos os documentos, incinerassem todos os documentos, ou seja, de certo modo estavam prevendo que o pior aconteceria, né? E, enfim, nada, vamos falar a verdade, nada foi feito a respeito, né? O risco já existia, então destruam tudo que é comprometedor. Tristeza, não? E agora, não sei. Agora é ver a ONU, vai ter sanções econômicas, enfim, outros países estão apoiando, começam a sinalizar um apoio. Creio que é um embate China e Estados Unidos agora, né? A China tende a reconhecer o Talibã, os americanos não. Então, é todo um xadrez político global, né? Mas muito triste. Né? Bom, tinha muitas matérias para colocar, nem vou colocar na tela aqui, mas esse é o tema principal, né? Porque isso, de alguma forma,
a morte de cada pessoa nos diminui, né? Porque nós somos parte da humanidade. Isso é a frase do John Donne, um inglês no século XVI falava isso e acho que continua muito verdade, né? Humanista. Eu vou colocar na tela. Bom, então aqui é o que eu estava falando. Os Estados Unidos orientam destruição de documentos, né? Mas eu queria passar um outro assunto local, que é esse aqui. Vocês devem estar vendo aqui, aumento da variante Delta, então deve estar na tela para vocês. Aqui é uma matéria que saiu nesse fim de semana. O aumento da variante Delta da Covid-19, né, no Vale pode provocar alta de casos. O que nós temos vivenciado nas últimas semanas na nossa região é uma queda muito expressiva. Houve uma queda grande no número de casos, reduziu bastante o número de casos. A gente está na faixa de... vou falar do município, que eu sei mais na cabeça. A média de 100 casos novos por dia. Isso já foi muito maior, então houve uma redução. Claramente associada à vacinação, né? Agora a gente está num momento aí que deu uma parada, está faltando dose, enfim, mas isso espera-se que, de novo, aquelas questões políticas, né? Mas espera-se que isso se resolva o quanto antes. E, bom, a imunização está aumentando, porém, a variante Delta já foi detectada, já tem casos na região, e a gente não sabe exatamente o que pode acontecer, né? Por isso que eu sou da turma que eu prefiro tomar todos os cuidados, eu acho que, sabe, eu acho que cautela, né, que é uma coisa importante. Eu coloquei para vocês verem, depois eu vou disponibilizar esse link, porque é uma matéria onde eu fui consultado, o pessoal do Vale de vez em quando me cutuca para saber alguma opinião, né? Porque eu estou trabalhando com a estatística da pandemia, né? Então, daí eles perguntaram sobre a nova cepa, né? Eu falei, o sinal amarelo é que a Delta está com difusão acelerada no mundo todo. Estou olhando para o exterior. E fora do Brasil já é predominante, né? Em vários países, mesmo com vacinação e queda de óbitos, vemos nas últimas 3 semanas uma aceleração de contágios, possivelmente associada ao retorno às atividades normais bem entre aspas, né? Então aqui é a minha contribuição. E aí um outro ponto que eu estou lembrando, o Brasil tem mantido uma defasagem em torno de um mês em relação a esses países da Europa, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos. Assim, a curva deles, quando começa a acelerar, por exemplo, isso vem para cá com atraso, desde o início, né? Vocês devem lembrar disso. A pandemia começou, estava na China, mas rapidamente apareceu na Europa, depois nos Estados Unidos, depois chegou aqui, né? Então existe uma defasagem temporal e nós não sabemos o que pode acontecer agora. Na Europa e mesmo nos Estados Unidos, na Austrália também tem uma curva assustadora, a gente vê uma nova aceleração associada a essa variante Delta, né? E aqui, não sei, a verificar. Então, assim, isso é para dizer que temos que tomar todos os cuidados, né? Mais ou menos isso, né? Que eu queria colocar para vocês sobre esse tema também. E tem mais um que eu queria. Essa eu recebi também, essa imagem. Aqui é uma imagem que eu quero compartilhar. Aliás, acho que a gente podia de vez em quando fazer isso. Às vezes é uma imagem que nos põe a refletir, né? Então vou colocar essa aqui para vocês. Vocês estão vendo? Essa é uma criança, né? Que está nos escombros de uma destruição. Essa destruição aconteceu no município de São José dos Campos. Então a gente estava falando agora há pouco de uma guerra, enfim, de uma situação de calamidade em Cabul, no Afeganistão. Agora, essa foto é de São José dos Campos, né? Esse era o local onde havia o Pinheirinho, ficou famoso como Pinheirinho, né? Um bairro irregular, né? Um terreno que era de propriedade de um especulador que ficou muitos anos sem pagar imposto, enfim, o pessoal ocupou, muitas famílias, cerca de 1.700 famílias. Então, tem quase 10 anos, né? Houve uma desocupação com uso de força policial extensa, e assim que foi desocupado, que tiraram as famílias de lá, o que
é complicado falar sobre isso, né? As forças, então a polícia entrou e destruíram as casas, né? Tinha casas ali. Igreja, tinha um parquinho, enfim, destruíram tudo. Aqui a gente está vendo então escombros. Vocês conhecem essa história? Já ouviram falar desse assunto, né? Certamente. Pinheirinho. E aqui uma das imagens, que muito tocante, né? Uma criança não tem mais a casa, né? Então quando ela consegue voltar ali, ela está procurando os brinquedos, ver se sobrou alguma coisa, né? É o tipo da imagem, não tem muito o que dizer, né? Aqui havia uma casa, vizinhança, enfim, né? E, bom, eu recebi essa imagem a respeito de um projeto de colaboração, um projeto coletivo, né, que está naquele site Catarse, sobre um filme, um documentário que está sendo feito sobre esse tema, né? Eu também tenho artigos, tenho escritos sobre esse tema, inclusive cordel e tal. Então, se alguém tiver interesse, em algum momento a gente poderia abordar mais em detalhe. Eu estou trazendo para vocês porque essa foto eu não conhecia, é uma foto que chegou para mim recentemente. E, pô, a gente está falando de arquitetura e urbanismo, né? Sei lá, é para refletir, né? Então, bom, é um começo de encontro nosso bastante sério, né? Bastante pesado. Mas a gente não pode fechar os olhos para a realidade, né? Então, não tem como, né? Eu achei que era importante compartilhar com vocês, né? Esses temas, enfim. Se vocês estiverem de acordo, agora eu tenho alguns textos que estão relacionados a uma sequência nossa na disciplina e posso começar a compartilhar. Tudo bem? Comentários são sempre bem-vindos, tá? Pode ser por escrito também. Então, deixa eu ir lá. Opa, tem um errinho aqui. Humanismo e psicanálise, deve estar abrindo para vocês aí, né? Bom, a gente começou a falar na disciplina sobre indivíduo, né? Havia essa dicotomia indivíduo e sociedade, né? Então eu estou trazendo aqui algumas reflexões a partir de um texto de Marlene Rodrigues, né? Ela trabalha com psicologia educacional, o livro é antigo, mas está bastante atual, coloca questões importantes, né? Acho que eu não sei se está bom o tamanho para vocês, eu vou talvez ampliar um pouquinho aqui, vai ficar mais fácil. Bom, então, algumas perguntas, né? Como a personalidade humana se estrutura? Quais as nossas principais motivações e necessidades? E o que nos faz vencer os impulsos e resistir às intempéries? A gente começou a falar um pouco disso semana passada. É a mente humana, né? Em interação com o ambiente externo. O ambiente externo é ambiental, quando a gente fala da natureza mesmo, né? E social, a interação com as outras pessoas, né? No início do século XX, a gente começou a entender um pouco do inconsciente humano, né? Graças a Sigmund Freud. Aqui uma observação, a sua teoria foi descrita pelos nazistas como uma imunda literatice pornográfica judia, ou seja, eles ofendiam assim de todas as formas possíveis, punham defeitos, uma visão super preconceituosa, né? Um trabalho seríssimo que estava sendo feito, mas era uma coisa inaceitável para eles nessa época. E, aliás, algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade de aceitar, né, esses estudos sobre a mente humana. Freud estudou essas interações entre indivíduo e sociedade. Defendia alguns pontos. Que o ser humano precisa de liberdade, isso acho que estamos de acordo, para se desenvolver na sua plenitude. 2, e esse é um ponto delicado, o ser humano não tem uma moralidade intrínseca. A gente não nasce com um ser moral, sabendo que é certo e errado, enfim. A moral é aprendida, né? Nos primeiros anos de vida, nos primeiros contatos sociais, né? Segundo Freud, todos os limites e pudores do homem são impostos pelas instituições de controle e formação.
Tá? Então, desde a infância pequena, né? A criança vai se desenvolvendo, o jovem, depois o adulto, e tem sempre instituições que vão controlando. E a pergunta minha é, quais seriam essas instituições? Vocês têm algum palpite aqui? Instituições que vão colocando na gente esses limites, os pudores, isso não se faz. Alguma ideia? A religião poderia ser uma delas? Religião, com certeza, né? Igreja, religião, sim. A escola Verdade. também seria? A escola, acho que também, né? A escola também, né? Desde as coisas mais simples, do tipo, não pode morder o coleguinha, né? Quando criança pequena, até vários outros pontos, né? Verdade, né? Sim, vamos abordar isso um pouco mais à frente, vamos retomar isso. Mas, de fato, né? Então, nós temos, todos nós, de um jeito ou de outro, estamos sujeitos a instituições que interferem na gente, né? No nosso modo de pensar e de receber, né? Interagir com o mundo. O homem poderia ser muito simplificadamente descrito, né? Lembrando-se do aspecto da emoção, né? Instinto, emoção e a razão, né? Enquanto que a sociedade, ela traz para a gente o quê? Valores e juízos. É uma questão social, como você interage, enfim. É essa tensão que eu comentei com vocês, que é o mal-estar da civilização, né? É aquela que está entre a emoção individual, né? Às vezes a razão, seu pensamento individual, e a necessidade de respeitar valores e juízos da sociedade. Bom, vamos lá. Como é que se constitui a personalidade humana, né? Muito simplificado, gente, mas olha lá. O id. Id seria o eu profundo. É onde nós arquivamos as nossas experiências, os nossos instintos, necessidades vitais, vitais mesmo, né? O patrimônio genético ancestral e a libido. E quando a gente fala libido, procurar entender isso de um modo amplo, né? Energia psíquica primária. Que algumas pessoas limitam libido a desejo sexual e tal, e é muito mais amplo que isso, né? Então, o id seria a base da personalidade. Né? A gente quer um equilíbrio, a gente quer satisfazer essas necessidades todas, né? Quando a gente não consegue, e gente, é muito difícil satisfazer tudo, né? Tudo ao mesmo tempo, tudo que a gente quer não dá, né? Quando não obtemos satisfação das necessidades, surge uma tensão. Bom, o que a gente faz? Nós temos e desenvolvemos mecanismos mentais para administrar essa tensão, para reduzir essa tensão, né? Mas o que sobra? Frustração. Você consegue ali, você não fala, você guarda para você, enfim, mas fica aquela frustração. Putz, mas eu devia ter feito isso, fica aquela, né? Você em luta com você mesmo às vezes, né? É isso que é a fonte das nossas angústias, das neuroses, né? O problema, reagir ou buscar a satisfação é algo frequentemente coibido, né? Pelos pais, pela igreja, pela escola, pelo chefe, né? Pessoal que está na vida profissional aí. Então, fica essa tensão, né? Não resolve. E quem nos salva? Essa é a pergunta, hein? Essa pergunta vale muito, né? Bom, a gente tem o ego, que é o ego. Do inconsciente emerge esse outro eu. Então, nós temos o ego, que é inteligente, racional, está conectado com a realidade objetiva, é criativo, é dinâmico, né? Então, essa é a nossa parte inteligente, capaz de direcionar os impulsos inconscientes. Então, o ego consegue canalizar, né, um pouco dessa energia nossa, né? Canalizar de modo a que a gente desenvolva essa energia criativa, consiga projetar nossas coisas, assim, enfim. O ego avalia as normas sociais. Aí já é um contato com o exterior. O id não, né? É você mesmo. O ego avalia as normas sociais e atua para prevenir conflitos e ansiedades. Busca impedir a marginalização do indivíduo pela sociedade. Então, aquela coisa, putz, eu queria fazer um negócio, mas se eu fizer aqui, vai pegar mal pra caramba, o pessoal não vai gostar, vai me olhar torto, né? Então, você começa
né? Você tem esse julgamento aí, né? O problema, os bloqueios e controles sociais às nossas necessidades vitais são incansáveis, sistemáticos, né? Vai ser difícil, às vezes você fica assim oprimido, né? Não consegue respirar direito, né? Estão controlando, né? E agora? Quer dizer, você já tem consciência da sociedade como enfim, instância bloqueadora, né, da nossa satisfação mais primária. E aí, o que a gente faz? Aí tem o superego, que seria o quê? O eu ideal. É um sistema poderoso de inibição dos nossos instintos. Uma espécie de censura interna, seria uma tradução, né? É uma censura interna. Então a gente... Só que, veja, é uma censura interna e externa, se a gente for analisar. Por quê? É uma censura interna que corresponde a uma interiorização, né? Você traz para você as regras, normas e valores sociais incorporados pela pessoa. Então você recebe isso de alguém, né? Então a família é importante, né? Vocês podem imaginar. Desde os primeiros anos de vida, então você tem aquelas normas, valores sociais, então você tem o superego, isso que vai te segurar muitas vezes. Então, lar, né? Família, tal, escola, igreja, justiça, né? Tem leis, né? E normalmente essas instâncias promovem prêmios, o melhor aluno, teve excelente comportamento, mas principalmente, vamos ser honestos, principalmente castigos. Aquela quando fica doendo, né? Putz. Então, existe o controle através dessa pressão, opressão, enfim, dos castigos muitas vezes. O que pode acontecer? Desequilíbrio, né? Disso tudo, todas essas instâncias, né? Primeiro, a gente pode ter um predomínio do inconsciente, né? Aquela parte vamos dizer, esse predomínio daquele instinto primal, enfim, algo assim, né? E o que geraria isso? Né? O que acontece nesse caso? O indivíduo vai ser predominantemente irracional, impulsivo, agressivo. Vai ter essa tendência. Veja, não estou dizendo que as pessoas se dividem nesse tipo ou naquele tipo, não é isso. O que acontece é que todos nós, em determinados momentos, corremos o risco de, né, passar por uma situação de desequilíbrio onde predomina o inconsciente. Vou dar um exemplo, briga de trânsito. Acontece alguma coisa, o cara já sai daquele jeito. É muito difícil sair racional, amoroso, afetivo. Não, vamos resolver. A gente às vezes vê cenas, né, na rua que são de agressividade, né? Então é o predomínio aí dessa parte. Pode também acontecer de você ter um predomínio da censura interna. Em algumas situações você se sente muito tolhido, né? E aí você não faz nada, né? Diante de um certo problema, você pensa em fazer, acha que vai fazer e tal, mas predomina o teu medo, a tua censura. E o que isso tem como consequência, esse tipo de desequilíbrio? Um indivíduo se autobloqueia, né? Isso vai acontecer. E aí, olha lá. É um indivíduo que fica mais frágil em termos de manipulação, mais manipulável socialmente, sabe? Então esse cara que tem a censura interna, ele vai concordar com proibições, sabe? Não, isso é isso mesmo, isso é feio, não pode e tal. Ele vai embarcar nessas ondas, né? Manipulável. Ele tende a ver tudo na forma de bem contra o mal. Então fica um troço assim que acredita em superpoderes, aquele cara, não, isso aqui é perfeito, isso aqui é maravilhoso, tal. E o restante é péssimo, né? Então fica aquela coisa exacerbada, né? É um indivíduo que é mais facilmente controlável, né? O ideal é que a gente consiga desenvolver um equilíbrio entre esses três sistemas, né? Acho que até aí todos concordamos. Mas quem diz que é fácil, né? Então, pelo menos a gente tem consciência dessa dificuldade, né? É legal a gente passar, olhar. Isso aqui é um material que, quando eu comecei a ler, a anotar, eu pensei, sabe, em algumas situações da minha vida eu gostaria de ter
sabe, de me lembrar disso, tá? Então, a gente tem isso, né? Guardar essa ideia de buscar o equilíbrio. Aqui vou apresentar brevemente a visão do Alfred Adler, né? Que fala que o maior determinante na trajetória do indivíduo é a sua consciência. Então, por mais que a gente tenha, às vezes, essas pressões externas, né? Mas, peraí, eu comigo mesmo, a minha consciência. Você pode determinar a sua trajetória em muitos aspectos. Você sempre, e isso aqui é uma fala que Bauman usa num texto dele, interessante, depois eu vou trazer o texto. Você tem sempre uma certa margem de escolha, mesmo que pareça limitada, um pouco você consegue, né? Então há como determinar coisas, né? A partir da tomada de consciência. O ser humano apresenta um sentimento de inferioridade diante do universo. Sabe aquela coisa de, nossa, que sou eu diante do mundo, né? É uma formiguinha. Mas isso não precisa paralisar a gente. Ao contrário. O ideal é se a gente entender essa nossa, vou chamar entre aspas, né, essa nossa pequenez, né, a nossa característica de indivíduo, que isso seja um impulso para a evolução, né? Frases que eu gosto muito. Estou nesse mundo para aprender. Então você já sabe que não sabe tudo. Se somar o conhecimento do mundo, o mundo sabe muito mais de você do que você do mundo. Mas eu estou nesse mundo para aprender, é uma postura interessante, né? A outra é trabalho de formiguinha, mas alguém tem que fazer. Bom, mas é muito pouco que eu posso fazer, eu estou envolvido com uma ONG, mas eu queria fazer tanta coisa, né? Eu queria ter, sei lá, dinheiro para poder apoiar projetos. Bom, você faz do seu jeito, né? Você pode doar sua força de trabalho por uma causa que você acha interessante, é um trabalho de formiguinha, mas alguém tem que fazer, né? É um jeito de olhar. Bom, a defesa da integridade requer, às vezes, algumas doses de agressividade consciente. Olha lá, hein? Olha lá. A coisa do equilíbrio, né? Então, estou me referindo aqui àqueles momentos em que te pedem para fazer uma coisa que você acha inaceitável, né? Não, dizer não, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso, não quero, sinto muito, mas isso eu não faço, né? E a gente tem alguns casos enfim, inclusive em política, todo mundo fala tanto de política, política é ruim, é tudo. Mas peraí, mas a gente tem algumas situações de pessoas que saíram, não concordo com isso, tá errado, e eu não vou assinar um negócio desse. E o cara vira, né? E vai embora. Ou então vai para a justiça e fala, tô sendo pressionado, tal. Então é a defesa da integridade, né? Nesse momento há também uma agressividade. Às vezes você reage, né? De modo agressivo. É consciente até certo ponto. Não, peraí, isso aqui não faço. Isso aqui não vou. Né? Você fica chateado, né? Bom, lutar pela liberdade. Todos queremos, né? Bom, como que a gente luta pela liberdade? Usando a consciência. Usando a nossa inteligência. E amando. Falando assim, né? Mas a gente tem que ter essa capacidade de amar, né? Então, lutar pela liberdade não é uma coisa só assim, abstrata, totalmente desligada da realidade. Não. Pela liberdade de você defender um projeto que você acha que é justo, que vai melhorar a vida daquela comunidade. Então, você usar o lado afetivo, você ter inteligência também emocional para sustentar isso, enfim. Eis o super-homem. Aquele de que nos fala Nietzsche. Né? Nietzsche fala do super-homem, aquela pessoa que não se curva. Mas isso é difícil. Mas e daí? Você vai, né? Então, essa força, que é uma força interna, mas que está muito conectada com a sociedade, com a comunidade, seria um super-homem, né? Aí eu estou trazendo uma frase de uma pessoa que muito me influenciou, meu avô, né? Ele dizia sempre para mim, é preciso resistir bravamente, mantendo sempre o espírito aventureiro. Essa é a frase que eu coloquei como epígrafe do meu doutorado em ciências, né, lá no Instituto de Física, na Unicamp. Então eu coloquei lá, é preciso resistir bravamente, não, porque tem certos momentos, né, que as coisas são pesadas, né. E além de resistir bravamente, é ter o espírito aventureiro, é poder realmente ter um envolvimento emocional também e tal. Então eu queria passar isso para vocês. Então a gente está numa transição aí, estamos falando do indivíduo, mas também
do indivíduo profundamente conectado com a sociedade, né? Certo? Esse é um primeiro ponto que eu queria apresentar para vocês. Gostaria de ouvir comentários, se vocês tiverem ou quiserem mandar por escrito também, a gente olha lá no chat. Esse material vou passar para vocês em seguida, vou disponibilizar na nossa página da disciplina. Alguém para falar alguma coisa? Muito maluco, razoável, parece que faz sentido? Tranquilos? Bom, fique à vontade, tá? Vou passar para mais uma parte aqui. Agora a gente vai entrar vamos dizer assim, numa pegada mais, caminhando mais para o lado da sociedade, né? Para os contatos sociais. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre os contatos sociais, né? Falar um pouco sobre contatos sociais e a partir daqui eu vou até propor talvez uma atividade para vocês. Não sei se todo mundo viu, a gente deixou uma atividade para vocês fazerem lá no ambiente virtual. Tem limite de palavras, né? Puxa, a Rafaela estava reclamando aí com toda razão, mas a gente coloca mesmo, que é para poder organizar o pensamento. É um desafio. Mas vamos lá, né? O desafio nos move para frente, enfim. Contatos sociais no mundo em transformação. Então, quais são os tipos de contato social que nós conhecemos, né? Eu vou colocar para vocês até o final do século XX, né, como a gente costumava dividir de modo até mais fácil, tal, mas uma classificação mais simples, a gente poderia definir os contatos sociais em dois tipos. Os contatos sociais primários. O que são esses? São os contatos pessoais, diretos, e que apresentam base afetiva. Exemplo, família, amigos, namorado, namorada, alguns vizinhos, mas aqueles com quem você interage mesmo, né? Que você cumprimenta, que você tem uma certa amizade e tal. Então aí são os contatos sociais primários, certo? E qual seria a característica dos contatos sociais primários? É a solidariedade, né? Acho que o principal é reconhecer que esses contatos são baseados em vínculo afetivo. Existe um vínculo afetivo ali. Mesmo quando você briga, você fala, pô, mas eu tô meio brigado com meu pai, discuti outro dia e tal. Bom, mas você tem um vínculo afetivo. Não adianta, né? É um contato primário, não dá para dizer que não. Existem casos específicos, né? A pessoa não conhece o pai, então o pai sumiu. Casos específicos, mas em geral a gente pode classificar, né, a família, né, essa família nuclear e tal, contato social primário, né? Bom, e a gente tem também os contatos sociais secundários. Os secundários são contatos mais impessoais, né? Você poderia substituir aquela pessoa, um prestador de serviço, de repente, se ele não vai num dia, outra pessoa vai no lugar e você consegue interagir do mesmo jeito, né? Então tem mais impessoalidade, são mais líquidos, para usar a expressão do Bauman, né? Eles variam mais, né? Tem menor carga afetiva, né? Então, exemplos, caixa de loja, cobrador de ônibus, cobradora de ônibus, entregador de pizza, né? Motorista de aplicativos, aqui acho que é o campeão dos contatos sociais secundários, né? Secretaria da faculdade, etc, né? Então, você chama um carro lá no aplicativo e não vai vir sempre o mesmo, vai ser aleatório aqui, você não escolhe, pode até escolher, né? Mas em geral a coisa é secundária, né? E você está interagindo com aquela pessoa talvez por 15 minutos e nunca mais vai ver de novo, né? E talvez você nem se lembre do nome dessa pessoa, no dia seguinte se perguntarem você não sabe, né? Então são contatos mais impessoais. Dá para perceber que são categorias muito distintas, né? No entanto, eu estou falando aqui com vocês e estou pensando no seguinte, que existem algumas circunstâncias interessantes, né? A vida é muito complexa e bonita, em que certos contatos teoricamente mais impessoais acabam, com o passar do tempo, ganhando uma certa carga afetiva,
né? Então, aquela pessoa que você tem amizade, sei lá, na padaria, que eu acho que é um ponto social importantíssimo, né? Na civilização humana, padaria, né? E aí, sei lá, alguns lugares onde você interage com a pessoa, você conversa, e você, mesmo que seja rápido, você não conhece a vida, a família da pessoa, tá? Mas você tem uma intimidade afetiva, surge, né? Isso. Muito bem. De todo modo, em geral, a gente poderia explicar os contatos sociais, diferenciar, né? Colocando que tem os primários e os secundários. Mas isso tá, enfim, tá meio rachando atualmente, né? Por várias questões, e a pandemia é uma delas. Bom, uma característica dos contatos secundários é a utilidade. Por que você interage com aquela pessoa? Porque vai me levar para o lugar onde eu preciso ir, enfim. Porque eu estou com fome e essa pessoa vai me ajudar, né? Resolver essa questão para mim, vai trazer uma pizza, tá? Enfim. Então, a utilidade está presente. O contato primário nem sempre é útil, né? Às vezes você quer só jogar a conversa fora, você quer ter aquele momento com a pessoa, você gosta, enfim, né? É natural que a personalidade do indivíduo seja influenciada pelas suas interações, não é? Mais razoável. E assim vai ser influenciada pelo tipo predominante de contato social, principalmente na infância e na adolescência. Muito bem, eu estou falando com jovens, vocês aqui, jovens que, a grande maioria aqui, que começaram a fazer seu ensino superior, estão na faculdade, num período remoto, de aulas remotas, né? Vivenciando isso. Então, isso vai mexer com você. Claro, de alguma forma a gente vai reagir a isso, né? A personalidade a gente ainda está formando, né? No meio rural, é muito mais frequente contato primário. Sabe, aquela coisa mais do caipira, que já tira o chapéu, cumprimenta. Como é que tá essa senhora, e a sua família, os filhos, tá? Comenta às vezes do cachorro, do cavalo, tal. São contatos primários, né? Existe uma carga afetiva grande, né? Uma interação mais presencial, mais pessoal, né? No meio urbano, você interage o que com muito mais gente, né? Em situações normais tem aglomeração, avenida, enfim, né? Então, no meio urbano tem uma tendência a contatos secundários. Você começa a resolver muita coisa com aplicativo, com telefone, encomendando tal coisa, chamando, vai no lugar. Então, é a questão da utilidade, né? Você tem muitas coisas para resolver e aí privilegia os contatos secundários. E isso corre o risco de, né? Pode levar a um certo individualismo, né? Fico eu sozinho, o que quiser eu chamo, contrato, fica aquela coisa. Bom, vou fazer uma enquete com vocês aqui. Quais as vantagens e desvantagens de morar sozinho? Eu não sei como é que tá a turma, se tem gente que mora sozinho aí, alguns devem morar com os pais, talvez, não sei. E aí, quais seriam as vantagens e desvantagens de morar sozinho e morar acompanhado? Quem quiser falar ou escrever, fique à vontade. Gostaria de ouvir vocês. Professor, eu acho que é uma Pode falar. coisa. Opa, perdão, Laura. Você quer... Sem Pode problema, falar. pode falar. Tá. Eu acho que é muito pessoal essa parte do que seriam vantagens e desvantagens. A vantagem, para mim, seria que, por exemplo, eu poderia distribuir as tarefas de casa, né? Em relação à limpeza, a troca de... hoje você cozinha porque eu tenho tal coisa para fazer, essas coisas do tipo. E já para mim, as vantagens seria eu ter o meu próprio espaço, eu poder arrumar o meu próprio espaço da forma que eu quero. De morar sozinho. Isso, eu ter um espaço para mim, que é uma coisa que eu almejo muito. Eu, particularmente, acredito que morando sozinha eu funcionaria mais do que morando com outras pessoas em casa. Uhum. Então, acredito que seja muito pessoal. Então, para mim, Muito a pessoal. vantagem seria poder distribuir essas tarefas de casa entre as pessoas que convivem ali. E a vantagem seria que eu poderia fazer o que eu bem entender, sabe? A liberdade de ter o meu próprio espaço, de poder fazer o que Tá eu quiser. certo. Viu, gente? Fiquem sabendo que a Rafaela gosta de delegar, viu? Se vocês forem morar com ela, vocês vão ter que pôr a mão na massa. Eu acho justíssimo, corretíssimo, né? Pois é. Então, mais alguém quer comentar? Vantagens e desvantagens, né? De você
ter um cantinho seu, morar sozinho, morar acompanhado. Mais alguém? O que eu ia falar é mais ou menos a mesma coisa que a Rafaela, então não sei se Não, era legal, bem mas pode de comentar. liberdade quando você mora sozinho, né? Que é como uma das vantagens. E realmente, a única desvantagem eu acho que dá para pensar é que você tem que arcar com todas as despesas, todas as obrigações, é só isso mesmo. Vocês sabiam que tem um estudo que diz que em algumas circunstâncias, né, para muita gente, você se juntar, né, um casamento, não precisa ser um casamento formal, mas enfim, uma união estável, né, tem essa questão do custo, né, que é algo que pode ser interessante, né? Você divide as coisas, divide as tarefas, divide os custos, essa é uma coisa vista como positiva, né? Acho que é verdade mesmo, né? Bom, eu não sei, eu tenho a sensação de que vocês duas que responderam e outras pessoas aí, talvez ainda não estejam não sei se vocês passaram já por essa situação de morar sozinho, enfim, né? Ah, enfim, e assim, a coisa dos pais, porque às vezes tem uma diferença, né? Morar acompanhado é uma coisa um pouco genérica, né? Morar acompanhado com quem, né? Porque às vezes é uma república, às vezes é com seus pais mesmo, né? Isso já é diferente. Ou então está constituindo família, enfim, está com uma parceria e tal. Tem diferenças também, né? Deixa eu ver aqui que o chat tá. Alguém escreveu. A questão financeira, pois é, a Thaís está concordando, né? Então, tem os dois pontos. Mais algum comentário? Mas o que será que é melhor, né? Bom, a gente tem uma tendência de achar que a grama do vizinho é mais verde. Não sei se vocês já escutaram isso. Às vezes a pessoa tá morando com os pais e fala: Nossa, tô louco pra morar sozinho, não aguento mais isso aqui. Nossa, vou arrumar. Nossa, já ouvi muito isso, né? E acho que até já falei isso também em certos momentos, né? Com 17 anos eu saí de casa e fui para mudei de cidade, fui para uma república, depois fui tentar achar um cantinho para morar sozinho, enfim, foi um processo, né? Nunca mais voltei a morar com meus pais, né? É sim, mas em algumas circunstâncias batia aquele sofrimento mesmo. Putz, caramba, sozinho agora para me virar com isso, né? Tem isso mesmo. Muito bem. Se tiver mais algum comentário, fiquem à vontade. Senão eu vou voltar aqui para o nosso texto, mas está valendo a interação sempre, tá? Muito bem. Então, quem mora sozinho, né? Opa! Peraí, deixa eu subir aqui que eu avancei. Quem mora sozinho tem essa questão dos custos, né? Mas tem suas vantagens. Vamos lá, peraí que eu... Tá vendo aqui, ó? Eu tô sozinho aqui, tentando me virar, e esse bicho tá brigando comigo. Ó, voltar aqui. Quem mora sozinho tem que trabalhar. A gente tende a ser mais independente, mais sistemático. A gente precisa se organizar. Enquanto que quando você está em conjunto com outras pessoas, às vezes você deixa um pouco da organização, deixa que organizem. Deixa que a Rafaela delega as funções aí, para mim tá bom, tá. Pode acontecer isso. Isso é ótimo, né? Se você está mais independente, sistemático, mas tem que tomar cuidado para a gente não cair naquela do individualismo, né? Se você mora sozinho e se recusa à interação, né? Fica muito rígido, pode gerar instabilidade em relacionamentos com outras pessoas, com a coletividade. Então, assim, cuidado para não endurecer, né? Como diz o Che Guevara, hay que endurecer, pero sin perder a ternura, mas não perder a ternura. A gente tem que admitir a possibilidade de interação positiva, amorosa, enfim, afetiva, independente de morar sozinho ou não. Como dizia o poeta Drummond, amar se aprende amando, né? Só com o passar do tempo. Tem outro poema dele que fala assim: amor começa tarde, porque a gente vai dando as cabeçadas da vida e vai entendendo um pouco mais como são as coisas, né? Sejamos otimistas, né? A gente vai aprendendo. Bom, interagir também. É só quando a gente passa pelas interações que vai entendendo como é que elas se dão. Tradicionalmente, contatos mediados por tecnologia, estou me referindo a telefone, internet, etc. Internet é super forte hoje, né? Redes sociais. Houve um tempo em que isso era considerado uma interação secundária, né? Um contato secundário.
E agora eu estou colocando, né? Será que isso vale ainda hoje? Será que os contatos mediados por tecnologia são secundários? Nem sempre, né? Às vezes, eu não sei vocês, mas de repente quem mora longe dos pais, pô, você faz uma chamada de vídeo e aquilo ali tem toda uma carga importante, afetiva, tem uma proximidade paradoxal, às vezes você está longe, né? Mas acho que a coisa ficou mais difícil da gente categorizar, né? Coloca como pergunta mesmo, né? Hoje, o que será que a gente tem hoje, né? Como a gente poderia dizer, né, falar dessas coisas do próximo, do distante, do primário, secundário, né? Hoje acho que não vale mais, né? Mas principalmente em contatos por áudio, mesmo quando, né, vamos supor que a tecnologia nos aproxima tanto que a gente está pertinho, entre aspas, né? Que nem nós agora, né? Mas, principalmente em contatos por áudio, porque vídeo é uma coisa, né? Você está vendo a pessoa, você entende, mas no áudio pode ter ruídos de comunicação. Você fala de um jeito, aí o som não chega, a pessoa, por que você não está respondendo? Ou aí você grita, fala mais alto, a pessoa está gritando comigo, por quê? Então tem o problema, né, desses que a gente chama de ruídos de comunicação. Essas coisas podem acontecer. Aqui tem uma frase de um aluno do semestre passado que eu guardei, achei ótimo, o Lucas Oliveira. Esse mundo online aproxima quem está distante, né? E afasta quem está próximo. Eu estou conversando com um amigo, tem um amigo meu que está em Portugal, a gente troca ideia. O André também, que era músico, tocou comigo numa banda, ele tá morando acho que na França, enfim. A gente conversa como se estivesse perto um do outro, né? Em compensação, as pessoas que são próximas, está cada uma no seu celular, cada uma na sua tela, às vezes, né? É um paradoxo que a gente vive. Creio que vivemos um tempo caracterizado pela socialização virtual. Nesta, as relações podem sim apresentar afetividade, né? Eu quero desenvolver uma afetividade em relação a vocês, algo positivo, mas claro, isso não substitui a proximidade, geralmente física, dos contatos primários. Não dá, né? Mas é uma situação que a gente tem que lidar, a gente tem que administrar hoje em dia, até porque não dá para sair abraçando coleguinha quando encontrar, né? Hoje nós temos contatos sociais mediados. São esses, como a aula de agora. São mediados pela tecnologia. Eles podem ser primários também. Não necessariamente são secundários. Pode ser mais forte, né? Para pensar na diferença, que é uma reflexão que eu estou trazendo, para pensar na diferença entre o 2D, né? 2D, duas dimensões, né? Na tela, para o presencial, 3D do presencial, a gente pode pegar emprestado um conceito, é o conceito de aura na obra de arte, concebido por um pensador chamado Walter Benjamin. Ele estava usando essa noção de aura quando estava discutindo as obras de arte, né? A sensação da gente diante da obra de arte e das reproduções de obra de arte. Então, a aura do original versus a mera reprodução técnica. Originalmente, Benjamin estava pensando, por exemplo, na diferença entre você visitar uma exposição de quadros onde você veja um quadro do Van Gogh, que é uma experiência sensacional, porque você chega perto daquele quadro e você sente a pincelada, uma tinta grossa, espessa, um óleo, né? Então você vê aquilo tá quase saltando na sua cara, aquelas cores vivas, tal. E é diferente de você pegar um cartão postal, ou pegar uma imagem, né, um tour virtual no museu, você vê lá a fotografia, tá, a reprodução. Vocês percebem? Ou não é diferente? Tem alguma diferença, né? Não é a mesma coisa, né? Bom, agora para provocar vocês nesse ponto, eu vou colocar essa pergunta, né? Para entender isso, pensando. Vocês percebem alguma diferença entre assistir uma live e um show ao vivo de um artista? Gostaria de ouvir vocês sobre isso. Nossa, a emoção é outra. É outra coisa, né? Completamente diferente, professor. Eu acho, cara, eu acho completamente diferente. Assim, agradecendo que, né, que legal que teve tantas lives, a gente teve nesse período pandêmico aí, vi shows interessantes e tal, mas não dá para comparar, né?
É bem, mesmo que a gente não consiga falar, às vezes não é muito fácil de você expressar o que é diferente, mas a gente sente que é diferente, né? Então, Benjamin usava a palavra aura para se referir a isso. Tem uma aura da presença. Em particular, eu não sei se vocês, talvez vocês possam citar algum exemplo de situação onde a presença, a proximidade, né, foi muito impactante, né? Eu tenho eu sei de algumas apresentações, de alguns eventos em que a proximidade fez toda a diferença. Não tinha como, não seria a mesma coisa, né, se você estivesse assistindo pela tela, né? Vocês têm algum relato, alguma coisa que vocês querem trazer nesse sentido? Do impacto aí? Olha, estou me lembrando de um recente, de um show do Antônio Nóbrega, que é um cara que eu adoro, que acho que foi em 2019 ou 2018, que foi um show que foi super empolgante e assim, enfim, com poemas de cunho social e tal. E no final saiu todo mundo e foi para Avenida Paulista, né? Tomamos a avenida e tal. Saiu todo mundo tentando, com algumas palavras, com algumas ideias e tal. Vivi também isso como vocalista de banda, né? Uma vez num show que a gente fez no Teatro de Arena, em São Paulo também, quando terminou, e outros lugares também, né? Terminou, a gente maluco, sai com os instrumentos, sai pela rua e tal. Então são coisas que numa live você vai sair da tela, você vai, sei lá, o que você vai fazer? Então são coisas diferentes, né? Sim, então há uma diferença evidente, né? Mas a reflexão que fica, que eu coloco para vocês aqui aí aqui a nossa referência, né? O Pércio Santos de Oliveira, Introdução à Sociologia, ele coloca algumas dessas questões. A pergunta que eu coloco é: será que a gente consegue identificar na nossa vida os contatos primários e secundários? Claro, a gente parar para pensar, né? A gente consegue perceber isso, né? Quando é um contato primário, quando é secundário. E mais, nesse momento de pandemia, ainda mesmo com a retomada, que a gente está vivenciando uma retomada gradual, mas vocês diriam que a vida de vocês ela tá mais baseada em contatos primários ou secundários? O que vocês diriam? Ou está equilibrado? Os dois, professor. Os dois, né? Gente, eu acho mesmo que quanto mais urbanizados nós estamos, mais a gente está dependente dos contatos secundários também, né? A gente fica tem muito recurso, muita coisa, muito aplicativo, muito telefone, tá? Muita rede, mas ao mesmo tempo a gente fica meio preso na rede, né? Alguns casos literal, né? A pessoa fica horas ali na rede, não consegue fazer mais nada, fica ali e tal. Quem nunca, né? Quem nunca começou a interagir, responder uma discussão, uma treta qualquer, e quando viu já tinha passado 2 horas, tava, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? E de repente você nem conhece aquela pessoa, não valia a pena tudo aquilo, né? Então, a gente está vivenciando nossa urbanização pandêmica, está levando a gente para um peso grande, né, dos contatos secundários, né? Mas a gente consegue manter alguns contatos primários? Acho que sim, né? Diria que é fundamental, né? Importante. Beleza. Bom, gente, são reflexões, né, que eu trago. Agora tem mais um textinho curto que eu vou compartilhar com vocês, que na verdade são notas, né, de aula, então tá bem resumidinho, acho que não tem problema, só para a gente finalizar com um tema legal, que tem a ver com uma espécie de... Vou fazer aqui algo que esse cara queria fazer, o Durkheim. Eu vou tentar aqui sistematizar o conhecimento, organizar de modo mais claro, científico, né? Então, o Émile Durkheim foi um sujeito que ele criou as regras do método sociológico. Esse é o título do livro que eu estou trazendo, né?
ele define o que seria um método sociológico, como a gente consegue estudar a sociedade, né? E ele se inspira em vários aspectos nas ciências exatas, nas ciências sensíveis, vamos dizer, de interação comum. Então a física, talvez física, química e tal, né? Bom, algumas falas, né, alguns textos, algumas frases do Durkheim. Desconfie de suas primeiras impressões. Cuidado, né, que você pode se enganar. E aí tem um outro escritor, Coleridge, que dizia assim: suspenda seus preconceitos, suspenda sua descrença, né? Não sai duvidando, diz, calma, espera, receba isso com atenção, presta atenção, vê o que você tira dali, né? Bom, a proposta do Durkheim: buscamos estender ao comportamento humano o racionalismo científico, né? Então a gente quer trazer essa coisa do pensar, do organizar. Outro, em questões de método, quando a gente fala de metodologia, nada se pode fazer que não seja provisório, pois os métodos mudam à medida que a ciência avança. Olha que louco isso, né? A gente está, muitas vezes, principalmente o pessoal da engenharia, está muito acostumado a aprender métodos e segue o método e faz de acordo com o método. Mas aqui o Durkheim traz isso, que nas ciências sociais, nem todas, né, as ciências, mas nas ciências sociais as coisas são provisórias, porque nossa compreensão pode ir mudando, né? A gente pode ter descobertas que precisam ser incorporadas nos nossos métodos. E isso vale também para a gente, a arquitetura, né? Deve-se entrar em contato com o pormenor dos fatos, sem degenerar em pura erudição. Aqui está dizendo que a gente tem que olhar os detalhes, a gente tem que ficar atento, a gente tem que procurar entender o máximo, né? Mas tomar cuidado para a gente não se tornar aquele chato erudito que ninguém entende o que a pessoa está falando, né? Então, não perder essa capacidade de comunicar, não perder o contato social, não ficar fechado naquele mundo que só você entende. Buscar entender, mas não se fechar. Ao entrar no mundo social, nós penetramos no desconhecido. Não tem jeito, você não sabe a cabeça dos outros como é. Você às vezes acha que sabe, né? Penetramos no desconhecido porque o que se passa nas outras consciências nos escapa. Temos que abandonar as noções prévias aprendidas. Temos que abandonar o senso comum. Vamos ver, pergunta, né? Faz um questionário lá, como você vai querer adivinhar o que o cara pensa, né? Outro ponto, a vida está no todo e não nas partes, né? Não adianta você entrevistar 3, 4 pessoas e achar que sabe, que conhece um grupo social. Não é bem assim que funciona, porque quando essas pessoas estão em grupo, elas mudam, elas agem de modo coletivo muitas vezes, né? Então a mentalidade dos grupos não é dos particulares, tem as suas leis próprias, né? A pessoa quando está quando está nos metros quadrados ali do seu apartamentinho, ela é de um jeito. Quando está na piscina, de outro jeito, ou na área comum do prédio, né? A sociedade tem sobre seus membros uma supremacia material e moral. E aí lembra, ego, superego, né? A gente vai se moldando um pouco, ó, não posso andar assim porque vai dar, né, não vão gostar, tal. Então tem essa tensão que aparece. E a sociedade costuma vencer essa queda de braço, vamos dizer. Os hábitos nos dominam de dentro, né? Você estabelece um hábito, você resolve. As práticas sociais, os fatos sociais atuam sobre nós de fora. Então eu tenho que terminar dizendo para vocês, o que é um fato social? Os fatos sociais são maneiras de fazer ou pensar, que podem exercer uma influência coercitiva, podem exercer pressão sobre as consciências particulares. As características básicas do fato social são: 1. Exterioridade em relação à consciência do indivíduo. É um fato social, não é uma coisa da tua cabeça, algo que vem de fora, né? 2. Ação coercitiva imperativa sobre o indivíduo. Então você está ali sendo impulsionado, né, a alguma ação. Então esses são os pontos importantes que determinam um fato social.
Quando a gente se conforma aos fatos sociais, quando você respeita todas as regras, o caráter coercitivo não se manifesta. Mas isso ocorre quando resistimos, né? Vê se vocês entendem isso. Então, quando você está bem dentro da norma, você pode quase esquecer que tem aquelas regras, né? Tão bonitinho, tão bonzinho, tão certinho, nunca precisa levar bronca, sabe aquela história? Mas quando a gente resiste, aí vem o poder de polícia, né? Aparece alguém lá falando, ó, vai pra diretoria, cuidado, tá na escola, né? Falando, não, vou ligar pra sua mãe, né? O molequinho tá atrapalhando e tal. Então, é o caráter coercitivo, né? Então, já tô dando alguns exemplos aqui. Vocês saberiam algum outro exemplo? Pense em normas jurídicas, financeiras, morais, religiosas. Se você resistir àquilo, alguém vai ficar chateado, vão chamar, avisar para os outros, ó, cuidado, que esse cara tá dando problema, né? Sabe, o caráter coercitivo. Tem algum exemplo aí que vocês podem trazer? Que quando você tá bonzinho e tal, tá tudo bem. Bom, tem não sei, professor. Fala, pode falar. Os nossos pais, assim, sabe? Pai e mãe. Não sei, pode ser, né? Se você tá fazendo tudo do jeito que eles gostam, tá ótimo, né? Mas num certo momento você fala, vou pintar o cabelo de verde. Seu pai, não, mas por que isso? Tá? Aí, quer dizer, não estava esperando, né, que você manifestasse aquela individualidade. Aí começa, né? Não, mas isso aí, imagina, você vai para a escola desse jeito, não, você vai trabalhar assim, depois você dá problema. Então vou fazer uma tatuagem. Tatuagem é uma coisa super comum, né? Mas tem gente que fica, né? Não, mas isso aí depois como que você vai arrumar emprego e tal? Então aparece, né, aquele caráter coercitivo, né? Sim. Se tiver mais alguns que quiserem falar. Professor, isso aí é verdade da tatuagem. Né? Porque eu fiz uma, daí meu pai falou isso. Daí eu fiz a segunda, ele falou também. Aí eu fiz outras e ele continua falando toda vez. Mas você continua de quantas eu fazendo. tenho, se eu faço mais de uma, ele fala. Você vê como é que é? Então, na hora que você faz, né? Vem aquela fala, às vezes ele já sabe que não vai dar em nada. Ele fala, não adianta eu falar pro meu filho. Mas ele fala, pô, mas faz uma, tá? Ele vai dar aquela, né? Vai tentar de alguma forma. Nossa, professor, a minha professora, ó, até ficou com o professor na cabeça. Minha mãe fala que eu pareço mulher macho, tatuagem. Então tem essa, mas então, é uma maneira, veja, é uma visão de mundo, gente, que a maioria das pessoas que, veja, nossos pais são todos do século XX, né? Os meus, os de vocês. Então, as coisas vão mudando um pouco, né? E tem coisas que, sei lá, 20 anos atrás, eram vistas de um jeito. Só que quando a pessoa já está numa certa... Duro falar, discutir essas coisas, né? Não quero ofender ninguém. A partir de um certo ponto, as pessoas às vezes acham que tem muita certeza, sabe? Já está meio definida. Ela não está com a cabeça tão aberta. Não sei se isso acontece. Não estou falando de ninguém em particular. Mas assim, a gente procura arejar, né? Não, isso aqui não é mais assim, né? A minha avó tinha umas frases assim que você falava, não, vó, isso não pode mais uma coisa dessa, né? Tal. Então, é complicadinho. O tempo passa, mas existem essas tensões, né? Conflitos de geração, né? Vai julgar a pessoa pela aparência. Né? Isso era muito importante, né? Ô, gente, vamos falar a verdade. Para algumas pessoas, inclusive gente jovem, tem gente preconceituosa e jovem ainda. Tem gente que julga pela aparência, não é? A gente esbarra com gente assim, né? Aí são os fatos sociais, né? Mas no casamento você não pode vestir desse jeito, sabe? Bom, eu tô aqui, eu tô lembrando até da minha mãe, eu tô dando aula com uma camisa de clube de futebol, é que vocês não estão vendo inteira, mas ó, eu tô com a camisa do Santos aqui, né? Então, a minha mãe, ela brincava comigo, falava, vai você com seu uniforme aí, tá? Achava assim, né? Nossa, e aí eu brincava, eu falava, hoje eu vou com roupa formal, né? Hoje... Aí eu punha uma camiseta assim, pô, não acredito, tá? Então, é isso, né? São os fatos sociais, né? Mas vai jantar com não sei quem, e aí, né? Bom, uma variante do fato social são as correntes sociais. São manifestações coletivas, por exemplo, de entusiasmo ou de indignação. Quando junta um monte de gente,
que não parecem surgir de nenhum indivíduo em particular. De repente, às vezes está num evento, uma pessoa começa a bater palmas, os outros começam, daqui a pouco tá todo mundo batendo palma, né? Aquela euforia coletiva e tal. Não é uma coisa. Ou então um grito de guerra, alguém começa a falar uma coisa, uma palavra de ordem, né, numa manifestação, daqui a pouco tá todo mundo. A gente não sabe de onde surgiu, mas daqui a pouco a gente está lá no meio, né? Então, fiquem atentos, né? Nessas correntes, nessas manifestações coletivas, a gente muitas vezes é arrastado. Se a gente tentar se posicionar contra, vai sentir a pressão, né? Tá um monte de gente falando um monte de bobagem com camiseta colorida na rua, eu passo reto e não falo nada, vou assim, vão achar esquisito, né? Então tem essas coisas, né? Vamos ver, eu marquei algum exemplo aqui, se tiver algum outro exemplo que vocês queiram falar de corrente social. Tem uma. O futebol mesmo, sempre eu dou exemplo futebolístico, né? Se você estiver no meio da torcida de um time e for gol, cara, ou você comemora ou você fica bem quietinho. Se você começar a reclamar... Eu já tive uma experiência estranha com isso aí em campo de futebol, né? Eu estava no lugar errado, no meio de uma torcida que, assim, eu não devia ter me manifestado, né? Então, correntes sociais, né? Bom, regras para observação desses fatos sociais. Vou mandar tudo isso para vocês depois. Aí é o Durkheim falando. Considere os fatos sociais como coisas determinadas objetivamente, ao contrário das ideias. Não é uma questão de opinião. É uma questão de como as coisas são. Fato social. Afaste as noções prévias. Então, assim, não fique no preconceito, aguarde o desenrolar dos acontecimentos. Fique, né, atento. Agrupe os fatos segundo características comuns. Tenta classificar as coisas, organizar na tua cabeça e tal. As características de agrupamento, quando você vai fazer um trabalho desse, mais, vamos dizer, um olhar mais científico, devem ser efetuadas com objetividade. Tenta ser bem objetivo no que você estiver fazendo. Então, são essas ideias que ele trazia, né? Meio que pensando nas ciências exatas, inspirado nisso. E, bom, falei pra caramba, e aqui eu tinha uma proposta de tarefa para vocês, eu não sei se faço, se não faço, que é para você comentar diferentes fatos sociais, né? Diferentes fatos sociais que você presenciou, vivenciou, tal. Ó, eu estava colocando mínimo e máximo de palavra, eu posso fazer sem mínimo e máximo, ó, porque tivemos uma, né? A gente pode fazer assim, direto no OVA, tal. Comente dois diferentes fatos sociais observados. Então dá uma olhada nesse texto que eu vou mandar para vocês, que a gente apresentou, e aí escreve lá 2 fatos que você observou, né? Tá? Mas não sei, talvez a gente possa deixar isso para a semana que vem.